Mateus capítulo 2, versos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Belém ainda era pequena, silenciosa. Um vilarejo sem brilho político, sem prestígio rabínico, sem força militar. E, no entanto, naquela madrugada, algo havia sido alterado para sempre no eixo da história. Um menino nascera. E o céu havia contado isso a estrangeiros antes de anunciar aos palácios. Homens sábios do Oriente atravessaram desertos guiados não por mapas, mas por uma estrela. Eles não perguntavam por um profeta, nem por um sacerdote. Perguntavam por um rei, o recém-nascido rei dos judeus. Enquanto isso, em Jerusalém, no trono cercado de ouro, Herodes tremia. O nascimento de Jesus não veio ao mundo envolto em neutralidade. Desde o berço, ele desperta adoração e também ódio. O anúncio do rei dos judeus não surge do templo, nem da elite religiosa de Israel, mas de fora, de longe, de homens de outra cultura, possivelmente astrólogos, alheios às promessas diretas da aliança, mas conduzidos pela mão invisível de Deus. A revelação que Israel aguardara por séculos foi primeiro reconhecida por estrangeiros. E eles não vieram discutir teologia, vieram adorar. Herodes, o rei investido por Roma, estremece ao ouvir falar de outro rei que se levantará. Jerusalém se perturba. O palácio entra em alvoroço. A cidade que deveria celebrar o nascimento do seu Messias reage com medo. A luz chega e encontra corações inquietos. Belém, a casa do pão, a cidade de Davi, torna-se novamente o palco real da promessa. De lá sairá aquele que, pelo partir do seu próprio corpo, dará vida ao mundo. O verdadeiro guia de Israel não chega escoltado por cavaleiros, carruagens, nem em berço de ouro, mas nos braços de uma jovem humilde, protegido por um carpinteiro obediente, e em um berço improvisado na manjedoura. A simplicidade marca cada passo dessa história. Uma família frágil, instruída por Deus em sonhos, perseguida por homens dominados pelo poder, pela fúria do mal. Jesus revive, ainda criança, o caminho de Israel. Desce ao Egito como seu povo um dia desceu. Retorna como aquele que traria a verdadeira redenção. Desde o início, ele se solidariza com os refugiados, os ameaçados, os deslocados da história. José e Maria assumem o custo da obediência. Não discutem com o céu, não pedem garantias, apenas obedecem. E nessa terra governada pela dinastia dos Herodes de todas as épocas, obedecer a Deus quase sempre significa enfrentar perigos. Os magos, por outro lado, caminham dirigidos por uma pequena e incomum luz no céu e uma convicção no peito. Pouca revelação, mas fé suficiente para andar rumo ao desconhecido. E chegam, e adoram. Os presentes são dignos de um rei, porque assim eles compreenderam, e assim era. O rei dos judeus é adorado por estrangeiros, enquanto os que estavam perto respondem com indiferença, medo e violência. O fim de Herodes traz alívio momentâneo, mas a dinastia do medo se reinicia com um novo monarca. Arquelau governa com crueldade, enquanto José é divinamente advertido outra vez. E a família se estabelece longe do centro urbano, na desprezada Nazaré da Galileia. Um vilarejo esquecido, mas escolhido. Ali, o rei seria guardado, pois esse é o significado da cidade Nazaré. Nada foi acaso. Tudo foi graça, costurando a história nas margens. Desde o berço, Jesus pagava o preço da nossa redenção. Obediência, perseguição, fuga, anonimato. O custo da salvação começou desde a infância daquele que jamais pecou. E assim, Deus continua agindo, fora dos palácios, longe do espetáculo, à margem das expectativas humanas. Surpreendente,
santo, digno de temor e de reverência. No capítulo 2 do Evangelho de Mateus, aprendemos que é possível estar geograficamente muito perto da verdade e, ainda assim, espiritualmente distante dela. Jerusalém estava a poucos quilômetros de Belém. Os escribas conheciam as profecias, os sacerdotes sabiam interpretar as escrituras. Mas quem se levantou para adorar foi quem veio de longe. Será que nossa familiaridade com as coisas de Deus tem produzido devoção ou apenas informação? Os magos caminharam movidos por uma pequena luz, mas uma convicção verdadeira. Não tinham todas as respostas, não dominavam a teologia, não pertenciam ao povo da promessa, mas deram passos. E Deus honra quem anda na luz, concedendo mais revelação ainda, mais luz. A fé não exige visão completa, exige pronta obediência. Muitos hoje esperam mais certeza e conhecimento para caminhar, quando Deus espera a caminhada para crermos e conhecermos mais. Herodes, por outro lado, é o retrato de um coração que prefere perder pessoas a perder o trono. Ele teme porque não quer se render. Sempre que a vontade de Deus ameaça nossas zonas de controle e de conforto, nossos projetos autorreferentes, nossa autonomia disfarçada de liberdade, ficamos irados e cegos como Herodes. Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus, sempre desestabiliza os reinos humanos, inclusive os que construímos dentro de nós mesmos. José nos ensina outra lição. Ele obedece quando obedecer custa, e custa muito. Ele foge quando fugir significa recomeçar do zero. Ele protege o menino, mesmo quando isso exige atravessar fronteiras, abandonar a própria vida, aceitar o anonimato. A obediência a Deus sempre exigiu perdas visíveis, ainda que produza frutos eternos. Seguir a vontade de Deus raramente preserva nosso conforto, mas sempre preserva a nossa alma. E Jesus, ainda criança, já conhecia o caminho dos perseguidos, dos refugiados, dos ameaçados. O Salvador não começou sua obra em segurança, começou em fuga. Isso desafia nossa maneira de enxergar o sofrimento. Ele não veio apenas salvar a distância, veio viver por dentro a dor dos vulneráveis. Quem hoje se sente deslocado, estrangeiro, pressionado, perseguido ou esquecido, encontra em Cristo não apenas um Salvador no trono, mas um irmão que já percorreu esse caminho. Nazaré nos lembra que Deus não escolhe segundo os critérios de prestígio humano. O vilarejo desprezado e ignorado torna-se cenário da graça real. Assim também acontece conosco. Deus frequentemente constrói sua obra em lugares que nós mesmos desprezamos, em rotinas simples, em histórias sem holofotes, em vidas sem aparência de grandeza. Pois o reino de Deus não avança pelo brilho exterior dos palácios, mas pela fidelidade dos anônimos, que seguem a convicção interior que vem da luz de Cristo.